Semana passada eu trouxe uma mensagem e no meio da mensagem eu trouxe um pensamento eu falando sobre um pouco sobre a fé de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão ele teve um exemplo, ele é um exemplo, ele é o pai, nós chamamos ele de pai da fé. E na mensagem eu fiz um comentário sobre essa fé de Abraão, o que ele creu, o que ele viveu ali. E eu quero trabalhar ainda melhor aquele ponto, eu quero trabalhar melhor aquela fala, aquela frase, porque não era o ponto, não era o objetivo da mensagem semana passada, mas é o objetivo dessa semana. E para isso eu quero começar lendo um texto em João 11, 38 a 44, que diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Queridos, que texto! Jesus ressuscitando um homem. Jesus trazendo uma palavra de direção para um morto. E aquele morto obedece, aquele morto recebe a vida das palavras que Jesus entregou para ele. É um texto que não faz sentido para as pessoas que estavam olhando aquela situação naquele momento. É um texto que eles ainda pensavam: será que Jesus é ou não é aquilo que nós esperávamos? Então Jesus aqui ele ainda está dando razões, sinais, motivos das coisas de que mostravam, que comprovavam que ele era o Messias. Jesus tem uma frase bem forte que ele sempre diz, ele fala assim: convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, algumas coisas ele fazia apenas para que se cumprissem as promessas ou as profecias a seu respeito. E ressuscitar um morto era uma característica do Messias que viria. Algumas coisas eram sinais de que realmente aquela pessoa era o Messias. E de repente Jesus agora ele está de frente para uma situação onde tem um morto dentro do túmulo. Ele olha para aquela situação e ele declara palavras de vida, e até o morto recebe as suas palavras de vida. Até o morto tem o que receber de Jesus. Não é o fim. Quando muitos de nós achamos que acabou, Jesus fala: se minhas palavras estiverem, isso vai resultar em vida. A fé é um assunto muito importante na Bíblia. Quando ele olha para Marta, ele fala assim: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Nós percebemos que Jesus ele enfatiza e ele coloca valor na fé, ele coloca valor no crer. Nós percebemos que Jesus, em várias partes da narrativa e da história, enquanto ele caminhava aqui entre nós, ele falava sobre fé e ele falava sobre crer. Para Jesus isso tem um valor, isso tem um significado. Algumas pessoas ele encontrava e falava assim: grande é a sua fé. Nem mesmo em toda Jerusalém, nem mesmo em todo Israel eu encontrei tamanha fé. Ou seja, fé tem algum significado. Fé é algo importante para Jesus, a ponto dele falar e se referir a esse assunto diversas vezes. Pela fé nós nascemos de novo, pela fé vivemos aquilo que Jesus nos deu. Preste atenção no texto: se você crê, eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus. Ele não está dizendo que nós cremos para ver a glória de Deus, mas ele está dizendo que se crermos, veremos a glória de Deus. Você consegue perceber a diferença? Algumas pessoas pensam que elas podem crer no resultado daquilo que elas esperam. Ou seja, eu quero crer na glória de Deus, mas não é nisso que nós cremos.
Nós precisamos crer em um objeto que resulte naquele resultado. Ou seja, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus, e não se você cresce na glória de Deus, você viria. Percebe a diferença? Então nós cremos no quê? Essa fé que Jesus fala, esse conselho que ele deu para Marta, ele diz, se cremos e depois disso vemos. E não se você crê naquilo que você quer ver, você vai ver. Mas ele diz, se você crê, você verá. Vocês estão entendendo? Ele diz, se cremos e depois disso, nós vemos a glória de Deus. Mas então, se nós não cremos no resultado, nós cremos no quê? Qual é o objeto da fé então? Eu e você devemos crer no quê? E na verdade, nós não cremos no quê? Nós cremos em quem? Nós não cremos no quê? Nós cremos em quem? Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18 diz assim: estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Perceba que, você consegue pôr o versículo 17 de novo? No original não existem aqueles dois pontos ali. Então, estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. A nossa versão em português, ela não representa o que de fato a Bíblia quer nos ensinar. Então, ele não diz assim, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós não precisamos dizer o nome de Jesus para expulsar demônios. Se você olhar para o demônio e falar, saia daqui, ele vai sair. Por quê? Porque você crê no nome de Jesus. Então nós não cremos no quê? Nós cremos em quem? Em quem nós cremos? Jesus. Aqueles que creem em meu nome. Percebe que tem um objeto a fé? Você se refere a algo, você crê em algo e depois existem as consequências da manifestação da glória de Deus. Ou seja, aqueles que creem em meu nome, nós cremos em Jesus Cristo. Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crer é para a justiça. Nós cremos em nosso coração para a justiça. Justiça foi feita quando Jesus, um homem santo, puro, perfeito, assumiu o meu e o seu pecado sobre si, morreu na cruz, morreu no madeiro, foi colocado num túmulo que não era seu, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, o versículo 9 disse que se nós cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí nós encontramos justiça, nós somos salvos. Aquilo que nos condenava já não pode nos condenar mais. Aquilo que nos prendia já não pode nos prender mais. Nós cremos com o coração para a justiça, nós cremos com o coração em Jesus. Jesus é a nossa justiça. Nós cremos para ter a vida de Cristo. Nós cremos para ter a vida de Cristo. Fé é crer em tudo aquilo que Jesus já fez. Fé é crer em tudo aquilo que Jesus já fez. Crer, então, é algo exterior ou é interior? Ele se manifesta por algo que vem de fora ou ele se manifesta por algo que vem de dentro? Fé, ela é interior. Perceba que ele não diz que com os olhos você crê, mas sim com o coração. Ele não diz que nós cremos porque vemos, mas ele diz que nós cremos com o coração. Nos ensinando que para as coisas espirituais, nós não cremos pelo que vemos, mas nós cremos pelo nosso coração. As verdades espirituais são palavras ditas invisíveis. E nós recebemos essas palavras no nosso coração e nós cremos com o coração, não com os olhos.
As coisas que os olhos podem nos dar, as coisas que os olhos podem nos mostrar, vão ser fracas. Porque ao mudar a circunstância, nós já não temos mais certeza naquilo que cremos. Mas as coisas espirituais jamais vão nos enganar. Porque nós cremos no interior, nós cremos com o coração. Para as coisas espirituais recebemos as informações do interior. É por isso que ao crermos não somos enganados, mesmo que as circunstâncias tentem dizer o contrário. Às vezes olhamos as coisas e isso cria dúvida, gera dúvida em nosso coração. Será que com esse cenário todo, com a economia assim, com as doenças assim, com não sei o que acontecendo, com meu pai falando não sei o que, minha mãe fazendo não sei o que, será que existe mesmo essa vida de Deus? E nós começamos a olhar as circunstâncias, e as circunstâncias geram dúvidas. Não só as circunstâncias ruins, mas circunstâncias boas também geram dúvidas. Eva, quando foi enganada, ela olhou o fruto e viu que o fruto era bom, era agradável aos olhos. Ela, por olhar algo bom, mas não vindo do interior, mas vindo de uma verdade espiritual, ela olhou algo exterior, isso criou dúvida em Eva e fez com que ela errasse. Aquilo que é externo tenta influenciar o que é interno. Mas lembre-se, cremos com o coração e não com os olhos. Esses versículos estão nos ensinando que nós cremos com o coração e não com os olhos. Por isso eu quero falar sobre sermos fortalecidos na fé. O título dessa mensagem é Como se fortalecer na fé. E para isso eu quero ler Romanos capítulo 4, versículos 18 ao 21. E agora eu quero fazer a aplicação sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, sem se enfraquecer na fé, creu. Mesmo considerando o seu corpo sem vitalidade, mesmo olhando para Sara e sabendo que ela não poderia gerar filhos, mesmo olhando as circunstâncias, ele não deixou de ter fé, ele não foi enfraquecido na fé, e isso na verdade gerou nele, ele foi fortalecido. O versículo diz que ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé. Olha que engraçado, muitos de nós achamos que ao olharmos uma circunstância, nós vamos nos ver enfraquecidos na nossa fé, então devemos correr rapidinho, ficar lendo a Bíblia, orar, jejuar, fazer alguma coisa, para que aquilo não enfraqueça a nossa fé, ou muitos de nós acabamos tentando negar as circunstâncias. Teu nariz começa a escorrer, você sente dor de cabeça, e você começa a falar assim, não, eu não tenho dor de cabeça, não, eu não fico doente, não, eu não... Mas a Bíblia não nos ensina a negarmos as circunstâncias. A Bíblia nos ensina a não sermos influenciados por elas. A gente não se torna burro, tentando falar que algo não é, mas está acontecendo. Sabe, muita dificuldade das pessoas que escutam a nossa mensagem, quando nós falamos assim, mas eu não estou doente. Estou na cama, estou no hospital, mas eu não estou doente. A dificuldade das pessoas cara, você enlouqueceu na verdade. A Bíblia então ela não nos ensina a negarmos as circunstâncias, ela nos ensina a não sermos influenciados por ela. Na verdade, olhar para a situação, a circunstância em que Abraão se encontrava, fez com que ele fosse fortalecido na fé e não enfraquecido.
Porque ao olhar por uma dificuldade, Abraão teve completa, 100% de certeza de que ele era incapaz de resolver aquele problema. E quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de resolver o problema, nós podemos olhar para para o único que é capaz de resolver todas as coisas. Quando nós tirarmos os olhares da nossa capacidade, da nossa forma de fazer, aí de fato vamos crer e receber aquilo que Deus tem. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, as circunstâncias não fizeram com que Abraão se enfraquecesse na fé. As circunstâncias, olhadas do ponto de vista de Abraão, fizeram com que ele compreendesse ainda mais: eu sou incapaz, eu não posso, mas Deus pode todas as coisas. Essa é a mensagem de Abraão. Ele não se enfraqueceu na fé quando as circunstâncias estavam contrárias. Mas ele reconheceu que as circunstâncias demonstravam a sua incapacidade, para que ele depositasse tudo, toda a sua confiança, completa confiança, única e exclusivamente em Deus. Abraão não podia ser justificado pelas suas qualidades. Ele obteve favor de Deus e confiou única e exclusivamente naquele que prometeu. Perceba, Abraão creu naquele que prometeu e não nas promessas. Nós não cremos nas promessas, nós cremos naquele que prometeu. O foco de Abraão nunca foi as promessas. O foco de Abraão sempre foi aquele que prometeu. Nós pensamos que se recitarmos as promessas, se ficarmos pensando nelas, se eu falar eu creio nessa promessa, ela vai acontecer. Mas na verdade nós não estamos nem aí para as promessas, vamos dizer assim. Nós estamos com o nosso foco única e exclusivamente naquele que prometeu. Porque não existe capacidade em mim em crer o suficiente numa promessa para transformá-la em realidade. Eu preciso crer única e exclusivamente naquele que é capaz de transformar uma promessa em realidade. Abraão não cria nas promessas, ele agradecia por elas. Ele agradecia pelas promessas e cria naquele que prometeu. Ele creu naquele que prometeu. Existe uma diferença grande em crer nas promessas e crer naquele que prometeu. Muito grande. Não negue os fatos. Não podemos negar as coisas que estão acontecendo, mas podemos mudá-las, ao impedirmos que o exterior influencie o interior. Seja fortalecido em sua fé ao olhar única e exclusivamente para Deus e mais nada. Então vamos aprender o que significa aquele versículo que diz: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Olhe única e exclusivamente para Deus. Deposite o seu coração nas mãos de Deus, naquele que tem as promessas, naquele que sabe todas as coisas, naquele que tem poder e autoridade para fazer com que elas se cumpram. Abraão, ele creu, ele não olhou essas circunstâncias com os seus olhos naturais, ele olhou as coisas de acordo com o seu coração. E em seu coração ele encontrou Deus, e ao olhar para as circunstâncias da perspectiva de Deus, ele percebeu que ele por si só não seria capaz, mas Deus era capaz de fazer se cumprir na vida dele aquilo que Deus prometeu. Nosso foco, nosso coração deve estar depositado única e exclusivamente em Deus. Nós devemos colocar os nossos corações nas mãos de Deus e deixar que Deus cuide dos nossos corações. Temos a certeza de que Ele vai cuidar muito melhor do que nós podemos cuidar, do que nós sabemos cuidar. Só que essa mensagem foi sobre Abraão. Abraão viveu assim. Abraão passou por isso. Mas e para nós? Como que é para nós hoje? Abraão então olhava as circunstâncias, mas seu coração estava depositado em Deus. Nós sabemos que é com o coração que nós cremos nas coisas espirituais. Por isso ele passou por aquelas circunstâncias e não teve problema com elas. Mas e para nós, como é? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 22, diz o seguinte: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus,
Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Perceba que existem promessas sobre a vida de Abraão e o foco da fé era Deus. Existiam promessas sobre Abraão, mas a fé, o foco da fé de Abraão nunca foram as promessas, mas sempre foram Deus. Ele tinha plena convicção de que aquele que prometeu iria cumprir. Mas para nós é diferente. Para nós não é igual foi com Abraão. Hoje as nossas vidas a fé se manifesta em nossas vidas de uma forma diferente. Para nós o foco continua sendo Deus, mas com relação às promessas, elas já se tornaram verdade, elas já se tornaram realidade. Abraão creu em Deus porque Deus cumpriria. Nós cremos em Deus porque Deus já fez. O foco é o mesmo, a perspectiva é diferente. Abraão cria que Deus faria, nós cremos que Ele já fez. Abraão cria que as promessas chegariam, nós cremos que elas já chegaram. Abraão cria que seu dia chegaria, nós cremos que o nosso dia já chegou. Aquilo que para Abraão iria acontecer, para nós aconteceu há 2000 anos atrás, quando um jovem pregado numa cruz gritou: está consumado, tetelestai. É diferente. Estamos em outra fase, o foco é o mesmo, mas a perspectiva mudou. Ou seja, para Abraão, amém significava assim seja. Da forma como você está dizendo, eu quero que aconteça, eu espero que aconteça, eu espero que se torne realidade, eu espero que você cumpra, eu creio em você, Deus, para cumprir tudo isso que você prometeu. Para nós o amém significa assim é, tudo aquilo que você diz sobre a minha vida já é verdade, já aconteceu, já está consumado, já é meu, já é nosso. O amém para Abraão significava assim seja, que aconteça conforme o que você está falando. O amém para nós significa assim é, de acordo com o que você fez, eu já recebo, eu já tenho, eu já possuo. Cremos que Ele já fez e por isso concordamos com Ele. É assim que dizemos amém. Perceba que continuamos sendo fortalecidos na nossa fé quando olhamos única e exclusivamente para Deus. O foco da nossa fé é Jesus, Deus. Nada muda. A única coisa que foi alterada são os tempos. Para Abraão, aquilo iria acontecer. Para nós, já aconteceu. Cristo Jesus já nos garantiu, tantas quanto forem as promessas. Em Cristo Jesus, nós já temos o sim. Tudo aquilo que para Abraão era promessa e ele ainda esperava que se cumprisse, ele esperava ter um sim de Deus no cumprimento da promessa. Para nós já temos o sim em Cristo Jesus. Basta da nossa parte a concordância com Ele, basta da nossa parte o amém. Os tempos mudaram, o foco continua o mesmo. Você jamais será enganado pelas circunstâncias, porque a sua fé vem do coração. Em João capítulo 20, versículos 28 e 29, a Bíblia diz: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Existe uma fé pelas informações externas. Jesus mesmo está nos ensinando que existe de fato uma fé pelas informações externas. Ele pergunta para Tomé: porque você viu, você creu?
Ou seja, existe como cremos naquilo que vemos. Mas ele ensina algo mais sublime, algo superior. E ele diz que são felizes aqueles que creem, mesmo sem verem. Aqueles que conseguem depositar a sua confiança única e exclusivamente em Deus, mesmo sem ver a circunstância alterada. Mesmo sem ver se a circunstância está a favor ou contrária. Mesmo sem ver as coisas que estão acontecendo. Existe fé pelas informações exteriores. A diferença é que essa fé é enfraquecida pela mudança das circunstâncias. Então hoje você acordou feliz, bem, saudável, e aí você pensou, eu vou até no culto hoje lá, posso ver gente, eu estou benzão de saúde, não sei o que e tal. E aí você vem aqui e você viu a sua saúde, então você tem certeza disso. Amanhã de manhã você acorda e você sente uma dor de cabeça, porque você dormiu mal, sei lá o que aconteceu, mas você sente uma dor de cabeça. Primeira coisa que você vai pensar é, ixi, ontem fui lá, peguei o corona. E o diabo vai colocar essa mentira. E as circunstâncias, então, por estarem mudadas, altera a sua fé de que você crê que é saudável apenas porque você viu a sua saúde boa. Vocês estão entendendo o exemplo? Agora, porque as circunstâncias mudaram, como a sua fé está baseada nas coisas que você vê, quando as circunstâncias mudam, a sua fé é enfraquecida. Mas quando a sua fé é baseada naquilo que você tem em Deus, você recebeu de Deus, quando as circunstâncias mudam, isso não altera, porque a sua fé não está nas circunstâncias ou naquilo que é favorável, a sua fé está naquele que prometeu, o seu coração está guardado naquele que te guardou, naquele que prometeu, naquele que tem autoridade, naquele que tem poder, naquele que pode alterar todas as coisas, naquele que pode. Como ser fortalecido na fé? Ter um único foco, Jesus Cristo. Como ser fortalecido na fé? Esquecer, não negar as circunstâncias, mas não permitir que elas te influenciem. Olhar para as circunstâncias, não do ponto de vista humano, mas olhar para as circunstâncias do ponto de vista espiritual. Olhar para as circunstâncias através da obra consumada de Jesus Cristo. Quando você olhar para alguém, quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para algo que está acontecendo, quando você olhar para qualquer circunstância, você não olha para as circunstâncias do ponto de vista humano, ou seja, pensando que você é menor que aquilo. Mas você pensa do ponto de vista celestial, com a certeza de que em Jesus Cristo, qualquer circunstância, boa ou negativa, é menor do que você. Que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você tem o seu coração guardado em Deus, você tem essa certeza de que nada é maior do que você. Não importa como elas se moldem, não importa o que aconteça, as circunstâncias não alteram quem você é, não mudam a sua certeza, porque o seu coração está guardado. E é com o coração que cremos para a justiça, é com o coração que cremos em Jesus. É com o coração. Mais felizes, na verdade, felizes são os que não viram e creram. A grande beleza disso tudo é que Jesus está nos ensinando com a história de Lázaro, está nos ensinando com a história de Tomé, que a ordem é ao contrário. Circunstâncias naturais fazem você ter um tipo de fé, mas uma fé que se enfraquece. Mas quando você está posicionado espiritualmente, as circunstâncias não têm capacidade de te enfraquecer. Na verdade, as circunstâncias te fortalecem na certeza que você já tem, fazem você crescer na certeza que você já tem, fazem você aceitar ainda mais as certezas que você já tem. Se fortalecer na fé
é guardar o seu coração em Cristo. Nada vai enfraquecer você se você guardar o seu coração em Cristo. Quando as circunstâncias falam ao contrário, olhar para Ele é ter a certeza daquilo que Ele nos disse. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ao olharmos para todas as coisas de uma perspectiva espiritual, é ter os olhos em Cristo Jesus. Nós não podemos ser enfraquecidos, apenas fortalecidos, porque o nosso foco sempre foi Jesus. Nosso foco está em Jesus e na certeza de que Ele já cumpriu, Ele já fez, Ele já consumou, que nem Ele diz, tetelestai. A nossa fé está guardada, nosso coração está guardado na obra perfeita e consumada de Jesus Cristo. E quando Ele faz então essa troca, Tomé, você quer ver para crer, isso vai te enfraquecer. Mas feliz é aqueles que escutam o meu conselho para Marta. Ei, Marta, se você crer, você verá. E não porque vemos, cremos, mas porque cremos, veremos. Nós não olhamos, não oramos, não falamos com Deus, não declaramos, não profetizamos, não falamos nada de acordo com o que estamos vendo. Nós fazemos todas essas coisas de acordo com o que estamos crendo. E quando nós cremos, então vemos a manifestação daquilo que cremos. Essa é a diferença. Para Marta não tinha jeito. Ele está morto. Marta, mas eu não falei que se você crê no quê? Em Jesus. Crer é o quê? Depositar seu coração em Deus. Crer é o quê? Ter certeza naquele que prometeu, não nas promessas, não nas palavras, não sei o quê. Crer nele, única e exclusivamente nele. Você vai ter a certeza de que tudo aquilo que você precisava, tudo aquilo que essa circunstância diz ao contrário, já foi resolvido. Então você vai ser fortalecido na sua fé. E você vai ver a manifestação daquilo que você crê. E não vai viver aquilo que as circunstâncias te conduzem a viver. A fé pelos olhos é enfraquecida pelas circunstâncias. A fé do coração jamais é abalada, nunca muda, nunca pode ser enganada. Como se fortalecer na fé? Tendo a certeza de que aquele que prometeu já cumpriu tudo aquilo que Ele disse que faria. Vocês creem nisso? Não, vocês não creem nisso. Vocês creem em Deus. Vocês creem naquele que prometeu. E essas coisas se tornarão realidade na sua vida. E essas verdades se tornarão realidade na sua vida. Jesus já fez. Jesus Cristo já venceu. E nós temos plena convicção disso. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom